todas nós. E agora Ai, meu será Deus, é muito julgada, foda. estancada, executada e vai entregar todos os membros da Asa Negra antes de morrer. Oi, gente! Vocês estão bem? Eu tô nervoso. Eu fico nervoso com mudanças. Nossa, meu cabelo tava tão bonitinho, amassou tudo com fone. Oh, deusa. Gente, estamos na nossa primeira live. Nosso primeiro Cine Rouxinol. Microfone Com novo. o microfone ajustado, novo. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo de boa. Tá tudo ok aí pra vocês. Estou com minha bandejinha com petiscos, né? Aliás, a gente até pode fazer isso, né? Cada live tentar achar um petisco diferente. E aí a gente vai colecionando petiscos. Eu tô com um petisco que eu não vou falar o nome, mas é um petisco que a galera geralmente conhece. Ele é salgadinho, crocante. Tortilha. Tortilhas. Hoje não viemos de pipoca para assistirmos. Hoje a gente vai ver A Roda do Tempo, o primeiro episódio da terceira temporada. Mas a ideia aqui nesse momento é que a gente consiga, juntos, pensar em coisas diferentes que a dramaturgia, no geral, utiliza, né? Vindo da magia, do ocultismo, para poder criar, né? A ideia é essa. Eu vou trocar de tela pra gente já esquentar. Essa tela aqui eu tô pequenininho aqui embaixo, gente, então vocês vão assistir em primeira mão. Está na hora, mãe. A Merlin convocou uma reunião do salão para questionar você. Eu também tenho alguns assuntos que gostaria de expor no salão. Isso daqui é legal que tá acontecendo, gente. Eu acho que vocês perceberam que chamaram uma dessas mulheres que tá sentada no trono principal de mãe. Dentro da construção da série, é como se ela fosse a mais poderosa de todas. Ela é meio que a pessoa que comanda tudo. E se a gente for falar de tradição de bruxaria, a gente sempre vai ter uma figura feminina que é a alta sacerdotisa. Ela é a regente de todo o Coven. Toda a autoridade é dela. Em geral, ela é a figura de maior poder também dentro do Coven. É um cargo dentro do próprio Coven que realmente tem essa relevância toda que a gente tá vendo aqui na série. Eu sei o que muitas neste salão não sabem. Que você, Liandrin Girali, quebrou os 3 juramentos. Você jurou lealdade à sombra. Você é uma amiga das trevas. Isso daqui também é interessante, gente. No geral, toda ordem iniciática, ela tem um juramento. Aí, na série, elas têm um juramento específico. Um desses juramentos é não mentir, por exemplo. Eles dizem que as Aes Sedai, que são essas canalizadoras, né? Essas sacerdotisas, né? Elas não podem mentir. Na realidade, a gente também tem juramentos. E quando alguém descumpre esse juramento, por exemplo, dentro do Coven, é passível mesmo de expulsão e às vezes até de alguns movimentos de reclusão mesmo, onde nenhum outro Coven daquela tradição aceita aquele membro pra dentro, tá? Então esse negócio de juramento é bem forte dentro da magia, bruxaria, geral. Você traiu todas nós. E agora Ai, meu será Deus, é muito julgada, foda. estancada, executada e vai entregar todos os membros da Asa Negra antes de morrer. Gente, deixa eu só um negócio antes de a gente continuar a ação, antes que eu me perca. Tiveram 2 coisas que eles falaram que eu achei interessante lá. Uma sobre estancar. Existem algumas pessoas que acreditam nesse tipo de trabalho mágico, que é quando você, através de uma força maior, bloqueia, né, estanca o poder da outra pessoa. Então é como se você estivesse lançando um tipo de feitiço, um tipo de maldição, enfim, na outra pessoa, onde você estanca o poder dela, impede ela de se conectar com o outro lado. Então você impede que ela, de alguma maneira, consiga usar suas habilidades mágicas, psíquicas, mediúnicas.
Então, eu achei isso muito louco. E uma outra coisa, um outro detalhe. Aqui, esses dois moços que vocês estão vendo, e esses outros homens no geral, eles são como se fossem guardiões de algumas das canalizadoras. E eles existem na série porque alguns tipos de canalização, de tramas que elas fazem, elas ficam vulneráveis. Então, até elas conseguirem efetuar a trama e conseguir fazer o que elas querem, um inimigo armado pode matar elas. Então eles existem para proteger elas enquanto elas usam a canalização, as tramas. Eles criam um vínculo emocional com a canalizadora a ponto de sentir dor física quando a pessoa morre, um vazio, é uma coisa muito forte. E existe sim um elo muito forte entre alto sacerdote e alta sacerdotisa, porque a gente tem a figura de alto sacerdote dentro dos coven de bruxaria. E normalmente a ligação entre alto sacerdote e sacerdotisa é uma ligação muito poderosa, muito intensa, muito emocional. A ponto assim de você sentir mesmo aquela pessoa à distância, perceber coisas quando ela tá sentindo sem ela nem falar pra você. É muito louco mesmo. Elas estão canalizando em grupo. Então, quando a gente fala de coven, quando a gente fala de teia, a gente fala desse processo também de canalizar em grupo, né? Pegar essa energia, todo mundo junto, ampliar essa energia para que a gente possa fazer com que aquilo que a gente deseja ganhe mais poder. Então, quando você tá vendo elas canalizando próximas uma da outra, uma tá puxando a energia da outra, cada uma tá puxando um pouco da trama, e ao mesmo tempo alguém principal tá puxando a energia de todas elas e amplificando o poder. É mais ou menos o princípio de cone de poder. Quando a gente fala de fazer o cone para levar energia, é mais ou menos isso. Unam-se a mim. Olha só, todo mundo canalizando o poder único e o cone formando. E aí alguém eleva o cone. Perfeição. Gente, todas as vezes que eu falo para vocês em cone de poder, é esse rolê, é esse babado. É esse babado, gente. É exatamente esse movimento. Tipo, é você usar a vontade direcionada, canalizar o poder, né? A magia. E elevar ela, explodir ela para a direção que você deseja. Toda vez que eu falo para vocês, gente, vamos fazer a respiração do fogo. Visualiza, mentaliza, respira, eleva energia até ela explodir. É isso. Magia de cura, gente. Olha que da hora. Fora que ali a gente tem uma trama de cura, né? A gente tem o processo da imposição de mão sobre a ferida e a mulher fazendo a trama, né? Aquela Aes Sedai fazendo a trama de cura por cima. Então, a gente tem em diversas tradições religiosas do mundo, imposição de mãos como troca de energia. A gente vai olhar, por exemplo, para a técnica básica do Reiki, onde a gente canaliza o poder do universo, passa pelo nosso corpo esse poder e direciona esse poder para curar. É exatamente o que aquela canalizadora estava fazendo. Então, assim, para mim, tem muita coisa legal dentro disso daí. Uma proteção bem feita, até a espada segura. Isso que ela fez é muito interessante. Quando eu falo para vocês de escudo mágico, é esse rolê. Quando eu falo assim, galera, escudo mágico, é esse o rolê. Da gente conseguir gerar uma barreira em volta da gente. É um campo magnético, psíquico, e que quanto mais a gente fortalece ele, quanto mais a gente cede energia para ele, quanto mais antigo ele é, mais forte ele é também. De joelhos, mãe. Você pertence a Liandrin agora. Isso também, gente. Sabe quando a gente fala sobre dominação, sobre sentido de dominação, quando a gente fala sobre usar aí, tipo, as habilidades para poder dominar o outro de alguma forma? É tipo esse rolê. É como se a gente estivesse colocando uma teia, uma trama de energia sobre a mente, sobre o corpo do outro e obrigando o outro a fazer aquilo. Eu costumo dizer, tá? Essa é a minha visão pessoal, que essa coisa de adoçamento, essa coisa de amansamento
É tudo feitiço de ilusão. Porque, na realidade, você não está mudando a ideia da pessoa. Você está jogando uma energia em cima dessa pessoa, você está compelindo ela a sentir algo que ela não sente. Está suprimindo o que ela sente. E aí fica nessa briga, sabe? De quem é mais forte. Gente, eu tenho um ranço dessa personagem, que vocês não têm noção. Eu tenho um ranço absurdo dessa personagem. Eu acho que tem um gancho legal para falar também de magia aqui. A Nynaeve, essa personagem, na série, ela é uma canalizadora muito poderosa, né? Só que a Nynaeve, apesar dela ter esse poder, ela não... gente, ela é uma inútil, ela não canaliza nada, ela não chega lá, ela tem medo do próprio poder. E isso é muito interessante porque quando a gente fala de magia, lembra que eu sempre falo para vocês, gente, vocês precisam se autoconhecer, vocês precisam entender, dar nome para suas dores, enfim. Geralmente eu coloco para vocês sempre isso. É justamente meio que ela passa. O fato dela não se permitir, não se conhecer, ter medo das habilidades, das coisas, faz com que os processos dela de trabalho com as tramas, né, não sejam tão poderosos. Então, isso também fala do nosso processo mágico. Quando a gente está realizando uma ritualística e a gente não está seguro do que a gente está fazendo, quando a gente executa um feitiço e daí, de repente, a gente duvida daquilo que a gente está fazendo, corre atrás do tarô, será que funcionou? Será que vai funcionar? Então, assim, uma magia ela é um ato de vontade direcionada. Então, é preciso que a gente conheça e se conheça, para que as coisas elas fluam como nós gostaríamos. Por que, Terra? Um dos sangreal mais poderosos está lá. Em uma fortaleza chamada Pedra de Aí ela citou um Cara. negócio chamado Sangreal. Na série existem artefatos mágicos, né, artefatos de poder que auxiliam o canalizador de alguma maneira. Existem artefatos que têm funções específicas, e isso é real dentro da magia. A gente tem, por exemplo, uma varinha mágica. A varinha mágica ela é uma amplificadora de poder. Então ela serve para a gente pegar ela e direcionar a nossa força, a nossa intenção, controlar alguma força maior. E existem outras ferramentas que a gente utiliza, amuletos e tudo mais, que fortalecem o nosso poder. Existem ferramentas, símbolos, joias que são passadas de geração em geração e que, em contato com uma bruxa experiente que sabe usar, ela vai fortalecer o poder daquela bruxa. Esse Sangreal tem relação com isso. Por favor, fiquem aqui. Temos que protegê-lo, Rand-al'Thor. É nosso dever levar aquele que pode ser cara-carne em segurança à terra da Trindade. Então, como seu cara-carne, eu ordeno que fiquem aqui. Isso daqui é legal, gente. Algumas questões. Elas chamam ele de futuro cara-carne, que é escolhido. Lembra que eu falei para vocês que tem uma profecia que para algumas pessoas ela é uma profecia ruim, para outras pessoas é uma profecia boa? Eu acredito que quando a gente trabalha com oráculo, no geral, quando a gente trabalha com vidência, o ponto em que a gente observa ou o ponto do observador faz diferença. Então, se eu tô lendo para você sobre o seu futuro, sei lá, você tem uma relação, e daí você vai, enfim, terminar essa relação, e eu tô vendo que para você vai ser muito triste, muito sofrido. Eu tô tendo a visão do seu lado. A gente não pode esquecer que dentro dessa visão tem diversos ângulos, inclusive da pessoa que talvez termine com você, que pode ser que não te suporte mais. E para essa pessoa é bom, né, terminar com você, porque já estava ruim. Para você é ruim perder essa pessoa, porque você gosta de estar com ela. Eu acho bastante interessante como, às vezes, na trama da realidade, a ótica em que a gente está altera a percepção do que é futuro, do que é previsão. E tem um outro negócio também, falam sobre passar por um teste. Eu acredito que, se eu não me engano, é nesse episódio que a gente vai ter isso também. Existe dentro da bruxaria essa ideia de passar pela noite escura da alma, por esse teste. Para ele se provar esse escolhido para o povo dessas meninas, ele precisa passar por esse teste, que é tipo um rito de iniciação. E é bastante pesado o rito de iniciação. Lembra que eu falei que eu já assisti os episódios seguintes? Tem um episódio onde ele vai entrar mesmo num lugar que é como se fosse um ambiente criado para isso, e ele vai ser obrigado a voltar para trás no tempo da linhagem sanguínea dele
para ele entender a própria história. E se ele aguentar chegar no final dessa história, ele recebe uma marca que vai dar para ele o direito de se chamar de Cara-Carne, né? Se chamar de escolhido. E todos os grandes mestres, homens dessa tribo, precisam passar por este mesmo rito de voltar para trás e sentir as dores do passado, porque é bem pesado esse retorno. E só os que chegam no final são marcados, ganham uma tatuagem. Isso é muito louco, porque eles são marcados magicamente, daí isso aparece no corpo, né? A gente costuma dizer que o rito de iniciação, ele é um rito físico, mas ele também é um rito espiritual. Então a gente tem o processo de passar, né, pelo processo mágico com aquelas pessoas e ser aceito no grupo, mas ao mesmo tempo existe alguma coisa no espiritual que está acontecendo e que vai mudar alguma coisa na gente. E aí a gente passa a ter uma marca espiritual daquilo. E é justamente essa marca que nos conecta com as forças que a gente invoca. Você quer que eu levante o queixo mais um pouquinho? Assim? Ou eu posso dobrar o joelho e apoiar as costas. Aos 3 rapazes do pequeno vilarejo na montanha, que nós, Halubitana, Baixo, Tu, Rabota, An, Calvocos. É um rolê assim, interessante. Depois que ele tocou a trombeta, né, essa trombeta ela tem o poder de invocar alguns guerreiros, heróis mortos para lutar. E aí ele gera uma conexão entre as realidades. Então ele consegue entrar em contato com línguas mortas, ele consegue saber de coisas que já aconteceram no passado. Então, assim, meio que essa trombeta, ela é uma trombeta de conexão com uma ancestralidade. E a gente tem, sim, objetos mágicos que fazem isso. Eu puxei esse gancho aqui para a gente poder falar também que existem muitas coisas que às vezes a gente acaba canalizando, que nem ele está perdido dentro desse processo, ele ainda não conseguiu dominar esse processo, e de certa forma o processo está deixando ele maluco, sabe? Então, vira e mexe, ele fala numa língua morta, achando que ele está falando na língua nativa. Então, isso também fala sobre habilidades mediúnicas que a gente não controla, que a gente precisa buscar pelo conhecimento da melhor maneira possível, para que a gente acabe não ficando doido com isso, sabe? E essa é muito a realidade dele. Eu volto para sua torre, mas com uma condição. Eu quero passar pelos arcos. Hoje. Isso é muito legal, gente. Esses arcos que eles chamam, que eles falam, são um objeto de poder que tem uma relação de iniciação, porque para que elas possam ganhar o título, né, de Aes Sedai e a permissão de entrar dentro da torre, né, desse lugar aí onde os Aes Sedai frequentam, é preciso passar pelos arcos. Consecutivamente, passando pelos arcos, elas recebem um anel, que representa esse grau, tá? E isso é bastante interessante. Vocês vão ver como que funciona, e aí eu retomo esse assunto. Seja lá o que te aguarda, terá que enfrentar com a sua intuição. Nem mesmo o poder único estará disponível quando estiver nos arcos. E depois que começar, terá que ir até o fim. Seja determinada. A saída surgirá só uma vez. E esse diálogo, nossa, eu fico até meio emocionado desse diálogo. Na primeira tradição de bruxaria que eu fiz parte, a minha iniciadora, ela me disse uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela me disse assim: em algum momento da sua jornada, a deusa ela vai se calar. E vai ser desesperador no começo, porque parece que você não tá conectado com nada. E é exatamente nesse momento, quando a deusa se cala para você, que você precisa dar o seu salto de fé. Porque você já tem tudo que você precisa para passar por cima do desafio. Então, a deusa estando ali muda, te obriga a usar o seu poder individual, sua sabedoria, sua sagacidade, para poder passar por cima daquilo que te impede de crescer, para que você entenda que não deve existir dependência da conexão com os deuses. Que a conexão com os deuses ela é um processo. E isso é muito louco, porque ela falou aí, né, para ela, você só tem sua intuição. E a porta só abre uma vez. Então, assim, se no meio de todo o processo você não passar pela porta, e tem muita gente que tem esse momento, os deuses se calam, é necessário o salto e não se salta. E a pessoa vive aí uma vida de ostracismo, porque ela precisa, ela, dar o salto de fé.
E tem outra coisa, tá, gente? Eu queria que me veio à cabeça. Você vê que a mãe e outras Aes Sedai já, né, iniciadas, né, elas abrem o portal. E a gente tem um diálogo, que é um diálogo que para algumas pessoas não é interessante, principalmente para aquelas que não querem necessariamente se comprometer com uma linhagem, com uma tradição, com, enfim, um grupo iniciático. Normalmente se diz, é necessário um iniciador e um aprendiz, um mestre e um aprendiz. A gente vê isso em diversos lugares, a gente vê isso em Star Wars, a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver isso em diversas outras obras de ficção e também na realidade. Você percebe como é necessário que uma Aes Sedai, uma iniciada, ela abra o portal para que a aprendiz possa entrar e ela vai ficar ali na frente do portal, seja para ela acolher quando a pessoa retornar ou para ela se despedir. Porque o papel do iniciador é caminhar do lado, ensinando, mostrando, abrindo as portas, mas o desafio dentro da porta é individual. E muitas das vezes não. A realidade é, quando eu estou numa tradição, quando eu estou numa ordem, o meu treinamento é igual ao treinamento do meu iniciador, é igual ao treinamento do meu amigo que entrou comigo, é igual ao treinamento de todos os iniciados. Mas mesmo sendo um treinamento igual, existem vivências diferentes e que são muito importantes no processo. Chegou a hora de fazer aquilo que você deveria ter feito há muito tempo. Preparem-se, irmãos. De joelhos! Outra coisa que eu acho legal nesse processo, gente, é que embora elas entrem dentro desse arco e seja meio que tudo na cabeça, de certa forma, delas, uma realidade paralela, quando elas voltam com as cicatrizes, elas voltam com os machucados. Você viu que ela voltou toda ensanguentada, porque ali ela provavelmente deve ter matado o menino, que é o amor da vida dela. Eu acho que dentro do processo iniciático também tem muito isso, sabe? Tipo, a gente passa por um processo que evoca forças, né? Evoca e invoca, né? Porque a gente traz para dentro e a gente também tira de dentro e põe para fora. Então, a gente, dentro do processo iniciático, a gente tem isso, a gente traz coisas, a gente tira coisas, que muitas das vezes, a gente não pensaria, talvez, nisso na nossa vida, não passaria na nossa cabeça, não passaria na nossa realidade, mas acontece, porque o processo iniciático, ele precisa mexer nesses pilares, e aí isso se torna parte da gente. Você é Egwene Alvere, aceita da Torre Branca. Está vinculada a nós agora. Isso é importante da gente falar, gente. Iniciação Aonde vai? é para sempre. Não tem como apagar, tá? Esse negócio está vinculado à minha... É uma realidade. Você está vinculado para sempre àquela egrégora. Iniciou, você está vinculado para sempre àquela egrégora, ao seu iniciador, à sua iniciadora, independente se vão ser amigos, se vai rolar alguma filha da putagem, vocês estão vinculados para sempre. Eu diria, né, olhando essa cena, né, vou soltar daqui a pouco de novo para vocês, que é como se fosse um primeiro grau, porque assim, ela recebeu o título, ela ganhou a joia, ela ganhou a possibilidade de entrar e sair, mas ela não tem nem a aptidão, nem o conhecimento e nem o grau superior que ela precisa ter para poder ser reconhecida. Então, ela só ganhou o acesso. E existem muitas pessoas que acabam iniciando, passou o primeiro grau e parou por ali. Conseguiu o anel. Eu sou aceita agora. Não podem me prender aqui. Você tem um dever a cumprir com a torre e com o trono. Essa torre está desmoronando de dentro para fora. O meu dever é com a luz, não com vocês. Isso é interessante também, porque muita gente acaba esquecendo que a iniciação ela é um processo grupal, mas é um juramento para com os deuses, e fica muito preso à instituição e esquece de trabalhar para a deusa, para a comunidade. É uma espada forjada pelo poder, criada com o próprio poder único. Como a espada com a marca da garça. Que matou o Shamael.
Isso aí também é uma coisa interessante, principalmente para a gente olhar para a magia cerimonial, onde a gente tem armas portantes, né, que são consagradas e criadas em processos específicos. Existem técnicas de forja, né, para pessoas que trabalham com forja, que trabalham com magia, onde você trabalha a consagração daquele instrumento em todas as instâncias. O fogo que derrete o metal é consagrado, o metal que está sendo derretido e martelado está sendo invocado, consagrado, trazido à vida. Quando aquele metal incandescente toca a água e solta fumaça, ele também passa a ter vida. Então, assim, tem um vídeo, acho que no canal, que eu falo sobre a espada, se eu não me engano. A espada, para algumas tradições, ela tem uma vida própria, ela tem um espírito. Então, para além do instrumento, enquanto instrumento, ele tem um espírito, porque ele nasceu dos elementos. Ele foi forjado a partir da força. E a gente também tem, em algumas tradições mágicas, né? Não só na bruxaria, mas algumas tradições, ferramentas específicas que precisam ter coisas específicas. Então, o cabo precisa ser assim assado, a lâmina precisa ser de tal jeito, precisa se ter inscrições mágicas no cabo, na lâmina, nisso, naquilo. Então, existem tradições que seguem regular, isso aí, ó, certinho. A bruxaria tradicional tem isso também. Como foi nos arcos? Eu não posso contar pra ninguém. Mas pode dizer se foi bom ou ruim. Adorei isso! Como é a iniciação? Eu não posso contar para ninguém, só para outros iniciados. É exatamente esse o rolê. Ai, mas o que acontece? Não posso contar, só para outros iniciados. E mesmo que mesmo que eu contasse, não faria sentido. Só faz sentido para quem já passou, e aí a gente consegue trocar. É exatamente isso, gente. Não é só para fazer misterinho, é isso aí mesmo. Elem seus espelhos, crianças. Olha só o Janho saindo pelo espelho. Selem seus espelhos, consagrem seus espelhos, crianças. Misericórdia, tá vendo? Só falo para vocês. Superfícies reflexivas da casa de vocês. Porta para coisa ruim entrar. Porta para espionagem. Verdadeiro Big Brother Brasil. Para quem faz escariação, consegue visualizar coisa pelo espelho, mandar presentinho para vocês pelo espelho da casa de vocês, tendo o endereço da casa, nome da pessoa, dá para mandar vários presentinhos se o espelho não tiver selado. Igual aqui, o encosto tá atrapalhando a vida dos coitados. O que houve com ela? O que aconteceu? Ó, a canalização. Ó, o reiki ali. Canalizar a energia para poder fazer esse processo de cura. Eu acho que é muito visual o processo. Você quer ser cinza, Jaishin? Eu não gosto muito desse conceito que eles colocam de homem cinza aí. Eu acho que acaba que tira o que a gente entende dentro do ocultismo no geral, né? Tipo, a ideia é que a gente entre dentro do cinza, né? Que a gente caminhe pelo cinza, que seria o caminho do meio, né? Nenhum nem outro, nem muito nem pouco. A gente, né, a bruxa, o iniciado, o magista, né, ele caminha pelo meio, né, então ele se torna cinza. A gente vai ver, por exemplo, o Gandalf, o cinzento, enfim, em outras versões. Então eu não gosto muito de como eles colocam aí esses homens cinzas, apesar de que tem todo um outro contexto por detrás da história, mas eu tô trazendo aqui para as teorias ocultistas no geral. Mas existem outras pessoas que canalizam o poder único, existem outros ritos de passagem que vão rolar, que nem eu comentei para vocês, e isso me traz muito a ideia do que a gente vê na nossa vida real de espiritualidade, tradições esotéricas, tradições iniciáticas. Existem diversas tradições mágicas que têm a sua linha de pensamento, as suas próprias regras e seu jeito de atuar com a magia, né, que seria o poder único, suas formas de iniciação, e tem pessoas que canalizam o poder único e que não querem ser de lugar nenhum, entendeu? Então, eu quis trazer para esse quadro essa série justamente porque
a gente consegue ver coisas que são muito similares com o contexto da nossa realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou da série, ela está na Prime Video, tem as 2 temporadas anteriores e ainda está saindo episódios. Se não me engano, faltam 2 episódios para sair, vão sair na quinta-feira da semana que vem, e a gente acaba essa 3ª temporada. Eu fiz um levantamento com vocês de séries, filmes, etc., que vocês acham legal, que a gente pode assistir junto e comentar. E eu vou escolher desses... Aliás, se vocês ainda quiserem citar lá no grupo do WhatsApp, vocês podem colocar nome de série e tal, que aí eu jogo para os ADMs, jogo para o Yuan e para a Radia, eles batem o que é repetido e colocam o que está novo. Eu vou escolher 2 títulos novos e enviar para vocês votarem lá no grupo, e a gente se vê logo mais, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo. Uma boa noite para todo mundo e que só possa iluminar o caminho de vocês. Tchau!